tarde a todos. Eu, a pesquisadora Vitória, vim apresentar um podcast a vocês sobre a radioatividade. Juntamente, terei as pesquisas das pesquisadoras que irão explicar cada assunto detalhadamente. Eu sou Duda, pesquisadora da parte histórica. Os estudos feitos entre o final do século XIX até o século XX levaram à descoberta sobre a estrutura atômica. Quando analisou a estrutura, o físico e químico inglês William Crookes descobriu os raios catódicos quando realizou experimentos com pressões baixas e descargas elétricas em gases. Em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen modificou as ampolas de Crookes. Quando colocou a mão de sua esposa entre uma ampola e uma chapa fotográfica, ele observou que era possível ver a sombra dos ossos e do anel que ela usava. Isso espantou o mundo, pois agora era possível ver através do corpo humano. Em 1896, o químico francês Antoine Becquerel quis investigar se a fosforescência natural talvez estivesse ligada ao raio-x. Ele notou que uma substância poderia emitir radiação voluntariamente. As emissões foram nomeadas de raios de Becquerel, mas receberam o nome de emissões radioativas. Em 1897, Mary Sklodowska-Curie, física polonesa, decidiu estudar os raios de Becquerel. Ela descobriu que todos os sais tinham o mesmo resultado, pois eram uma propriedade do elemento comum a todos, o urânio. A partir disso, ela trabalhou com seu marido, Pierre Curie. O casal descobriu dois elementos químicos com emissões radioativas maiores ao elemento estudado, que foram chamados de polônio e rádio. Em 1898, Ernest Rutherford testou as radiações vindas de um material radioativo sobre uma tela fluorescente, mostrando então dois tipos de radiação, a alfa e beta. E em 1900, o químico e físico francês Paul Ulrich Village observou um terceiro tipo de radiação, denominada radiação gama. Quando o feixe de uma amostra radioativa passou por duas placas eletricamente carregadas, tem a divisão de três tipos de radiação. Becquerel, em 1896, na França, estudava um minério chamado pechblenda, onde ele conseguia extrair um sal de urânio deste minério, que ele percebeu ter propriedades fluorescentes em condições específicas, como por exemplo o escuro total do seu laboratório. Becquerel aproveitava os dias de intenso sol e forte luminosidade de Paris para realizar seus experimentos. Ele deixava o sal de urânio exposto ao sol por algumas horas e depois guardava em um envelope negro junto com um filme fotográfico. Becquerel obtinha como resultado marcas no filme fotográfico, que ele associava ser a luminosidade capturada pelo sal do sol. Em um dia de chuva, Becquerel ficou triste por não conseguir realizar seus experimentos e resolveu guardar o sal de urânio dentro de um envelope negro, junto com um filme fotográfico e uma cruz de malta em um armário em seu laboratório. E Becquerel obteve essa incrível imagem. Becquerel então percebeu que aqueles raios eles não vinham do Sol. Eles vinham sim da substância que ele estava estudando, e ele chamou aqueles raios que marcavam o papel fotográfico de raios urânicos, comprovando então uma das primeiras radiações naturais. O inglês J.J. Thomson realizou novas experiências que o levaram a concluir que os raios catódicos se propagavam em linha reta, pois, se um objeto for colocado na sua frente, é criada uma sombra simétrica na parede da ampola. Os raios catódicos, ao baterem em uma ventoinha mecânica, posicionada dentro do tubo, a faziam girar. Então possuíam massa, e consequentemente, eram matéria. O feixe de raios catódicos era atraído por um campo elétrico positivo. Portanto, os raios catódicos possuíam carga negativa. Depois de vários experimentos, J.J. Thomson também conseguiu determinar a relação entre a carga e a massa dessas tais partículas, sendo este valor 1,7 vezes 10 elevado a menos 11. Thomson é considerado o descobridor do elétron, porque lançou a hipótese de que esses corpúsculos negativos eram partículas subatômicas, estando presentes em todos os átomos, e sendo, portanto, constituintes universais de toda a matéria.
Diante de sua descoberta, Thomson propôs uma representação do átomo como uma grande esfera positiva, incrustada por pequenas esferas negativas, que seriam os elétrons. De acordo com minhas pesquisas, as partículas emitidas por um elemento radioativo podem ser classificadas em 3: alfa, beta e gama. E eu, a pesquisadora Camille, decidi me aprofundar em cada uma. Partículas alfa são partículas positivas constituídas por 2 pétrons e 2 nêutrons. Não possuem um alto poder de penetração. Essas partículas podem ser também chamadas de núcleo de hélio, por ter a mesma quantidade de pétron e nêutrons desse gás nobre. Partícula beta são partículas positivas constituídas por um elétron. Quando há excesso de carga negativa, é liberada uma partícula beta negativa. E quando há excesso de carga positiva, é liberado um pósitron ou uma partícula beta positiva. Seu poder pode ser penetrante e maior que a da alfa ou menor que a da gama. Partícula gama é emitida quando, mesmo após a emissão da alfa e beta, ainda existam cargas de seres estabilizadas no núcleo atômico, sendo esse processo liberado em forma de ondas eletromagnéticas. Existem várias fontes de energia e eu, a pesquisadora Vitória, vai falar sobre energia nuclear que não é renovável. Energia nuclear ou atômica é a energia produzida nas usinas termonucleares que utilizam o urânio e outros elementos como combustíveis. O princípio de um funcionamento de uma usina nuclear é a utilização do calor termo para gerar eletricidade. O calor é proveniente da fissão dos átomos de urânio. A energia nuclear é toda energia associada às mudanças da constituição de um núcleo de um átomo. Por exemplo, quando um nêutron atinge o núcleo de um átomo de urânio de 235, dividindo, parte da energia que ligava os prótons e os nêutrons é liberada em forma de calor. Esse processo é determinado como fissão nuclear. Fissão nuclear. Fissão é o processo de forçar a divisão de um átomo para formar 2 outros mais leves. A reação também libera energia e um nêutron livre. Fusão é o processo de colidir 2 átomos propositalmente para formar um terceiro mais pesado. Esta enorme quantidade de energia é liberada nas reações de fusão quando 2 núcleos mais leves se fundem, a massa do núcleo produzido é menor que a soma das massas dos núcleos iniciais. O que leva um país a utilizar energia nuclear? Servem na utilização de bombas nucleares, pode substituir fontes de energia e também substituir alguns combustíveis. A energia nuclear torna-se mais uma opção para atender com eficácia a demanda energética no mundo moderno. A fissão nuclear do urânio é a principal aplicação civil da energia nuclear. Embora utilizada inicialmente para fins militares, depois das experiências catastróficas de Hiroshima e Nagasaki, a energia nuclear passou a ser utilizada principalmente para fins pacíficos. Sua principal utilização é a produção de energia elétrica através de usinas termonucleares. Os Estados Unidos é o maior produtor de energia nuclear, enquanto a França é o país que tem a maior parte da eletricidade gerada por energia nuclear. As vantagens da energia nuclear não libera gases estufa, a exigência de pequena área para a construção da usina, grande disponibilidade do combustível, pequeno risco no transporte do combustível, pequena quantidade de resíduos. Independência de fatores climáticos como os ventos e as chuvas, e as desvantagens da energia nuclear é que o lixo nuclear radioativo deve ser armazenado em locais seguros e isolados, mais cara quando comparada a outras formas, e os riscos de incidentes nucleares. E também problemas ambientais devido ao aquecimento de ecossistemas aquáticos pela água de resfriamento dos reatores. Urânio. Quando eu estive em Angra, eu descobri que o processo começa dentro do núcleo do reator, onde estão as varetas que contêm o urânio enriquecido, o elemento combustível. Lá, acontece a fissão nuclear, que é a separação do núcleo do átomo. Ao se romper,
um átomo rompe o outro, criando um efeito em cadeia e gerando assim energia calorífica. Em uma troca de calor, a água é aquecida dentro dos tubos, gerando o vapor, que faz girar a turbina e assim produzir energia elétrica. Uma simples pastilha de combustível nuclear tem a mesma quantidade de energia que 22 caminhões-tanques cheinhos de óleo diesel. Boa tarde, eu sou a pesquisadora Micaela e hoje falarei sobre 3 maiores acidentes nucleares que já aconteceu. Os bombardeamentos atômicos da cidade de Hiroshima e Nagasaki foram 2 bombardeios realizados pelos Estados Unidos contra o Império do Japão durante os estágios finais da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945. Foi o primeiro e único momento na história em que armas nucleares foram usadas em guerra e contra alvos civis. A explosão de Nagasaki foi mais forte que a de Hiroshima, mas a localização de Nagasaki, dividida entre 2 vales, limitou a área de destruição. Mesmo assim, calcula-se que entre 28.000 e 48.000 pessoas tinham morrido no dia da explosão. Em Nagasaki, a bomba destruiu uma área de 7,7 km. Cerca de 40% da cidade ficou em ruínas. O número real de mortos não é conhecido, mas acredita que cerca de 140.000 da população de 350.000 habitantes de Hiroshima tenham sido mortos na explosão e que pelo menos 74.000 pessoas tenham morrido em Nagasaki. Na madrugada de 25 de abril, o reator número 4 da estação nuclear de Chernobyl explodiu. A usina não havia sofrido uma sobrecarga de energia durante um teste de capacidade. O sistema de resfriamento parou de funcionar, o que gerou um superaquecimento do núcleo, que atingiu temperaturas muito quentes. O acidente lançou 70 toneladas de urânio e 900 de grafite na atmosfera. Após a explosão, milhares de trabalhadores foram enviados ao local para combater as chamas e garantir a resfriação do reator. A cidade que abrigava trabalhadores de Chernobyl em Pripyat, construída para essa função em 1970, 36 horas após o acidente, as autoridades soviéticas estabeleceram uma zona de inclusão de 10 km, que resultou em uma rápida evacuação de 40.000 pessoas, principalmente de Pripyat, o centro populacional mais próximo. Vários problemas de saúde foram registrados em consequência dos acidentes de Chernobyl. Entre 1990 e 1991, a Agência Internacional de Energia Atômica enviou 50 missões com representantes de 25 países. Na ocasião, foram avaliadas as áreas contaminadas de Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. O trabalho do controle identificou ao menos 4.000 casos de câncer de tireoide. Além disso, foram registrados casos de leucemia e outras formas de câncer agressivas em longo prazo, problemas de circulação e catarata. Além dos problemas advindos diretamente da exposição ao material radioativo, outros pesquisadores também encontraram casos relacionados ao estado mental da população traumatizada pelo acidente. Muitos foram operados de câncer na tireoide, por exemplo. Na cidade de Gomel, na Bielorrússia, o incidente dessa doença aumentou 10.000 vezes após o acidente de Chernobyl. Atualmente é possível visitar Chernobyl. Desde 2012, a visitação turística foi permitida, mas com uma zona de exclusão de 30 km feitas ao redor da usina. A excursão por Chernobyl é bem completa e chega até mesmo a visitar os arredores do reator 4 que explodiu, atualmente confinado em uma enorme estrutura de concreto, chamada sarcófago. Mesmo tendo turismo, ainda assim é proibido morar lá. Aqui temos vídeo de uma excursão gravada por uma brasileira. That's possible altitude.
that's yeah, 4.4. It'll be okay, we have 8 over here. Over here 9 microfeet. 1.51, but there's 9 over there close to the ground. E aqui nós estamos no famoso parque de diversões aqui de Pripyat. E a história é a seguinte, ele foi construído, mas ele nunca funcionou, porque aconteceu a tragédia antes da inauguração. Em setembro de 1987, 2 catadores de lixo na cidade de Goiânia entraram em uma clínica abandonada, encontraram uma máquina ali dentro e a desmontaram. Mal sabiam eles que causariam o que foi considerado o pior desastre nuclear do mundo desde Chernobyl, em 1986, e o maior acidente radioativo da história fora de uma instalação nuclear. Os 2 homens, Wagner Pereira e Roberto Alves, retiraram a parte superior da máquina, que era uma unidade de radioterapia usada para tratamentos contra o câncer, e a levaram para casa em um carrinho de mão. Eles usaram uma chave de fenda para abrir a pesada caixa de chumbo. Dentro havia um cilindro que continha 19 gramas de césio-137, uma substância altamente radioativa. Os homens venderam a cápsula para um ferro velho, propriedade de Devarry Ferreira. Um relatório publicado um ano depois pela Agência Internacional de Energia Atômica registrou que, em pouco tempo, Pereira e Alves começaram a sofrer com vômitos frequentes, mas atribuíram à época os sintomas a uma intoxicação alimentar. Sofreram diarreia, tontura e uma mão inchada. Pereira procurou atendimento médico no dia 15 de setembro. Os sinais sugeriam, segundo o diagnóstico, um tipo de reação alérgica causada pela ingestão de alimentos em má condições. O físico fez alertas às autoridades e instante publicada com a Comissão Brasileira de Energia Nuclear. Sua intenção era deter a contaminação e, ao mesmo tempo, evitar o pânico, mas os temores sobre o vazamento de radiação se espalharam pelo Brasil. Mendes Ferreira conta que eles usaram um ônibus da polícia com o interior forrado por capas de plástico para levar os possíveis contaminados para um estádio de futebol vazio, onde ficaram em barracas de acampamento. Milhares de pessoas foram examinadas no local em busca de vestígios de radiação. Muitos receberam alta após tomarem um banho com água e vinagre, mas os outros foram enviados para um abrigo temporário ou um hospital local. Os quadros mais graves foram levados para um hospital militar do Rio de Janeiro. De acordo com o relatório, a comunidade médica em Goiânia se mostrou relutante em ajudar, e o medo da contaminação se estendeu pelo estado de Goiás. No total, mais de 110 mil pessoas foram examinadas. Verificou-se que 249 delas tinham níveis significativos de material radioativo em seus corpos. Centenas de pessoas com níveis leves de contaminação tiveram que permanecer em abrigos especiais. Sueli de Moraes, que hoje é presidente da Associação de Vítimas, passou por 3 meses em um deles. Ela lembra que era preciso tomar banho com água, vinagre e sabão de coco, além de trocar de roupa a cada meia hora. O desastre de Goiânia produziu cerca de 6.000 toneladas de resíduos, recolhidos e enterrados em um centro especializado preparado a 20 quilômetros da cidade. Em 1996, 5 pessoas ligadas à clínica onde havia sido abandonada a máquina de radioterapia foram condenadas a 3 anos e 2 meses de prisão por homicídio. A pena foi reduzida depois a serviços comunitários. O governo passou a pagar pensões vitalícias para cerca de 250 vítimas. Posteriormente, outras 2.000, incluindo bombeiros, motoristas e policiais que trabalharam nas unidades de emergência, também tiveram direito a esses pagamentos. A meia-vida de um elemento radioativo é o intervalo de tempo em que uma amostra desse elemento se reduz à metade. Esse intervalo de tempo também é chamado de período de semidesintegração. À medida que um elemento vão se desintegrando no decorrer do tempo, a sua quantidade e atividade vão reduzindo e, por consequência, a quantidade de energia emitida por ele, em razão da radioatividade, também é reduzida.
Uma característica interessante dos elementos radioativos é que, em virtude da desintegração que eles sofrem, a massa que eles possuem é reduzida. Nos períodos de semidesintegração, a massa é reduzida pela metade, e deixando a outra metade por se desintegrar, que também passará pelo período de semidesintegração, e assim sucessivamente. Por exemplo, uma certa massa é dividida pela metade. A metade dela é dividida em outra metade. E a metade da metade é dividida em outra metade. E assim vai ocorrendo sucessivamente. De tal forma que a massa é reduzida, mas ela nunca chega a ser zero. O intervalo de tempo que leva para esse elemento se reduzir à metade e de novo à metade é chamado de tempo de meia-vida. No gráfico, a letra M representa a massa residual. É a massa que vai sobrar após um elemento ser dividido à metade. O MO significa a massa inicial, que é o tanto de massa que tinha no começo antes da semidesintegração. E o 2x significa quantas vezes ela foi dividida pela metade. Tchau, tchau, tchau.